Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, maravilha! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Nara Moraes, tá? Lembra da aula passada, não lembra? Hoje nós vamos dar continuidade a ela. Às vezes é tão pouquinho, o tempo passa tão rápido, tenho tanta coisa para falar para vocês, mas a gente vai fazendo aqui de acordo com o tempo que nós temos, tá bom? Vocês já estão vendo aí o tema da nossa aula de hoje, tá? Que é o texto didático, só que hoje nós vamos trabalhar a finalidade, que eu já venho falando para vocês ao longo dessas aulas sobre esse gênero textual, mas a gente vai focar mais ainda na finalidade desse gênero textual, tá bom? Fica comigo, presta atenção, pega o caderninho de vocês, a caneta ou lápis, anota aí o que for necessário, mas principalmente não tira os olhos dessa telinha, tá bom? Presta muita atenção no que eu vou dizer em mim, nos slides que vão passando, nos textos, tá? Guarda aí na memorinha de vocês todas as informações essenciais, ok? Vamos lá, vamos começar? Então, já aqui de início, a nossa habilidade na íntegra. Vamos aprender hoje a identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros textuais. Lembrando que o nosso foco hoje é o texto didático, tá? Existem vários gêneros textuais, mas hoje nós vamos focar no texto didático. E a nossa habilidade de hoje é voltada para o texto didático, identificar a finalidade do texto didático, tá bom? E aí eu tenho certeza que vocês prestaram atenção a essas aulas durante esse período que a gente está falando sobre texto didático e com certeza vocês já sabem, não sabem qual é a finalidade do texto didático? Vamos ver se vocês conhecem mesmo? Ao longo dessa aula vocês me dirão aí direitinho se sabem ou não a finalidade desse gênero textual. Vamos começar entendendo a nossa habilidade, tá? Para começo de conversa, o que é finalidade, tá? Vocês sabem? O tema da nossa aula era texto didático, finalidade, né? Mas o que é finalidade? O que significa essa palavra? Qual é o sentido dela, tá bom? Qual é o sentido dela dentro dessa habilidade? Finalidade, pessoal, acompanhem aí, é aquilo que se pretende alcançar, é aquilo que se pretende obter, tá bom? É um propósito, é um fim, tá bom? Intenção para o desenvolvimento de algo, né? É o objetivo, tá? Qual é o objetivo deste texto? Qual é a finalidade desse texto? Com a leitura desse texto, pretende-se alcançar o quê, tá bom? Com a produção desse texto, pretende atingir o quê, tá bom? Por exemplo, a finalidade desta palestra é discutir a importância da amamentação, ou seja, qual é o objetivo da palestra, qual é o fim, tá? Qual é a finalidade, o que espera se alcançar com a palestra, tá bom? Então, quando a gente fala em finalidade, a gente está querendo saber o propósito, o objetivo. Qual é o objetivo do gênero textual que nós estamos estudando? O texto didático. Nas aulas passadas, eu sempre comento com vocês, né? Nossa aula é de leitura e interpretação e compreensão textual. E nós estudamos os gêneros textuais ao longo dessas aulas, não é isso? E eu já tive a oportunidade de apresentar vários gêneros textuais para vocês, não é isso? Vão lembrando aí dos que nós já estudamos. Bom, pois cada gênero textual tem um propósito, ou seja, tem uma finalidade, tem um fim, tem um objetivo, ok? E o texto didático não é diferente dos demais, também tem um propósito, também tem um fim, tem um objetivo, ok? Qual é a finalidade dos textos de uma forma geral, tá bom? Os gêneros textuais, eles são textos produzidos no nosso dia a dia, que tem forma, estrutura e assunto, né? Claro, todo texto tem um assunto, tem um tema. E esses assuntos, essa estrutura, essa forma, eles são identificáveis e possuem uma finalidade que é o objetivo da comunicação. Então, já de uma forma geral, qual é a finalidade dos textos de um modo geral? É a comunicação, né? Então, quando você lê um texto, de certa forma, você está estabelecendo uma comunicação ali, tá? Quando você fala ao telefone com alguém, está estabelecendo uma comunicação. Eu aqui falando com vocês, estou estabelecendo uma comunicação. Professora, você está usando texto? Estou sim. A fala também é um texto, tá? Então, existem vários textos, vários gêneros textuais e todos eles têm um objetivo, têm uma finalidade, tá bom? Conhecer os gêneros textuais é importante para saber o objetivo de cada um deles, tá bom? Então, vocês já conheceram a notícia, sabe que o objetivo da notícia é informar, não é isso?
Vocês já conheceram o conto, por exemplo? Sabem que o objetivo do conto é narrar uma história, né, fictícia, e por aí vai, tá bom? Então, olha só, a finalidade normalmente dos textos é conscientizar. Existem textos que são produzidos para conscientizar o leitor sobre alguma coisa, né? Existem textos que são produzidos para informar alguém sobre alguma coisa. Existem textos que são produzidos para opinar, narrar, explicar, ensinar, olha aí, instruir, divertir, convencer, alertar, criticar e por aí vai, gente. Depende muito do gênero textual, tá bom? Cada gênero textual tem um objetivo específico, tá bom? Isso já é típico dos gêneros textuais. E é por isso que existe uma infinidade de gêneros textuais. E a cada dia surgem mais, não é? A cada época surgem mais gêneros textuais. De acordo com a evolução do ser humano, com a evolução da comunicação entre os seres humanos, vão surgindo novos gêneros textuais. Por exemplo, com a invenção da internet, a gente não precisa mais mandar uma carta para um parente nosso que mora distante, né? Demorava muito. Hoje em dia a gente manda uma mensagem, olha aí, a mensagem é um gênero textual, tá bom? Posso mandar um e-mail, por exemplo, chega bem mais rápido que uma carta, né? Então as coisas vão evoluindo, nós vamos evoluindo a comunicação também. E assim novos gêneros textuais vão surgindo, e cada um com uma finalidade específica, tá? Então olha só, a notícia tem a finalidade de informar. A receita tem a finalidade de instruir, de te ensinar, de te mostrar como é que faz algo, tá bom? A entrevista tem a finalidade de obter informações. Olha aí, a notícia informa algo. Já a entrevista, o objetivo e a finalidade é obter informações sobre um determinado assunto, né? Sobre determinada pessoa. O anúncio publicitário também, ele tem uma finalidade que é persuadir alguém, convencer alguém a comprar alguma coisa ou a aderir a uma ideia, né? Ou a tomar uma atitude, tomar uma ação, tá bom? Então aqui são só alguns exemplos, gente. Se eu fosse colocar aqui, a gente ia passar a tarde toda analisando só os gêneros textuais e os seus objetivos, tá? E suas finalidades. Mas vamos prosseguir porque o foco hoje é a finalidade do texto didático, não é isso? Então vamos lá, ó. Trouxe esse texto aqui para vocês, tipos sanguíneos. Vou fazer a leitura, acompanhem com atenção, tá? Depois tem uma perguntinha para vocês. A porcentagem de tipos sanguíneos varia em diferentes grupos populacionais. Muitos povos indígenas, como várias tribos da América, não possuem o tipo B. No Brasil, os tipos O e A respondem juntos por quase 90% dos habitantes. Uma provável explicação para esse fenômeno está em pesquisas ainda não conclusivas. Elas indicam que algumas doenças são mais comuns em determinados tipos sanguíneos. O câncer de estômago, por exemplo, seria mais frequente em pessoas com sangue tipo A. A pneumonia e certos tipos de anemia, no tipo B. Conforme certas epidemias se tornam mais frequentes, elas matam as pessoas de certo tipo sanguíneo e sobra mais gente de outros tipos sanguíneos, certo? Então tá aí um textinho, acompanharam direitinho a leitura? O que determina os diferentes tipos de sangue, tá? Foi publicado lá na revista Super Interessante, tem aí as informações direitinho, tá bom? Agora vamos ver o que eu quero com isso, com vocês, tá? Eu quero saber, pessoal, qual é o objetivo desse texto que eu acabei de ler para vocês. E aí, o objetivo é divertir? Vocês se divertiram com essas informações? É alertar? Está alertando vocês sobre alguma coisa? Sobre algum perigo? Sobre alguma coisa que vocês precisam lembrar? Informar? Está informando vocês sobre alguma coisa? Ilustrar? Olha só, está ilustrando algo? Ou é divulgar? Está divulgando alguma coisa? E aí, pessoal, ao ler o texto, nós vimos lá que tipos sanguíneos, tá? Tá falando sobre os tipos sanguíneos, está nos trazendo informações aí sobre os tipos sanguíneos, né? Quais tipos de povos têm determinados tipos sanguíneos, tá bom? O que acontece? Por que existem mais de alguns tipos e menos de outros, tá? Todas essas informações a gente encontrou aí. Então, o objetivo desse texto é... E aí, A, B, C ou D? D ou E, pessoal? O que vocês marcariam? Acredito que todo mundo acertou. Exatamente, é informar, tá bom? Esse texto nos está informando sobre os tipos sanguíneos, ok?
Vamos a mais um para ver se vocês entenderam aí? Dicas. Veja como agir para fazer uma compra segura pela internet. Olha só. Além do e-mail, verifique se a loja oferece números de telefone e endereço. Imprima todos os procedimentos realizados durante a compra. Número da transação e confirmação do pedido. Se possível, solicite à loja online um fax ou uma confirmação por escrito de que a aquisição foi feita. Cuidado com promoções. Lembre-se de que, na maioria das vezes, ao preço do produto ainda será somado o valor do frete. Antes de finalizar a compra num site estrangeiro, não deixe de verificar as taxas de importação e o valor do frete. Procure saber também se a empresa tem representantes no Brasil. Existem produtos como músicas e programas que podem ser comprados e recebidos pela própria internet. Assim, não há custo de frete nem prazo para entrega. Nunca envie suas informações de pagamento via e-mail. As informações que viajam pela internet não são protegidas contra leituras de estranhos. Então, tá aí mais um textinho para vocês, né? E aí, pergunto, gente, vamos lá. Qual a finalidade desse texto que eu acabei de ler para vocês? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Qual é o fim? É vender um produto? É vender uma ideia? É sugerir algo a você? É te dar uma ordem? Ordenar que você faça algo, age de determinada maneira? Orientar ou convencer? E aí, o texto lá diz o quê? Nota que o título é Dicas e em seguida já tem Veja como agir para fazer uma compra segura pela internet. Só por aí já dá para a gente ter uma noção, não é? E ao ler o texto, são várias dicas mesmo, né? De como fazer uma compra pela internet, uma compra segura. Então, a finalidade do texto é... O que vocês marcariam, pessoal? Vamos ver se vocês acertaram? Exatamente, é te dar orientações, é te orientar a agir de maneira segura ao fazer uma compra pela internet. Então, vocês conseguem perceber que cada texto, ele tem um propósito, ele tem um objetivo? É disso que nós estamos falando na aula de hoje, tá? Sobre a finalidade dos textos, mais especificamente sobre a finalidade do texto didático, que é o gênero que nós estamos estudando, ok? Vamos adiante? Vocês já compreenderam direitinho, né? Vamos só relembrar, o que é o texto didático? É um texto cujo objetivo é ensinar o leitor sobre determinado assunto, tá bom? É aquele texto que explicitamente visa instruir, tá? Instruir quer dizer ensinar, tá bom? Tem finalidades pedagógicas. É aquele texto que está relacionado ao ensino das ciências, das artes, das técnicas e por aí vai, tá bom? Então é um texto que tem como propósito, como objetivo, como finalidade, olha a nossa habilidade, te ensinar sobre um determinado assunto, tá? Suponha que você não saiba, por exemplo, o que foi o movimento impressionista, tá bom? Impressionismo, por exemplo. Então, ao pegar um livro de artes, um livro didático, você vai procurar lá no sumário, tem lá impressionismo, aí você vai ler o texto didático, você vai saber, depois da leitura daquele texto, você vai saber o que foi esse movimento, como que ele surgiu, onde, tá? Quem são os adeptos desse movimento, como que era praticado e por aí vai, tá vendo? Então, o texto didático é isso, é o texto que vai te ensinar sobre um determinado assunto, tá bom? E aí, pessoal, vamos fazer aquela leiturinha da aula passada, que não deu tempo de trabalhar muito bem com vocês, mas eu vou trabalhar um pouquinho hoje melhor, tá bom? Então, vamos retomar, tá? Lembra? Peguei um livro didático do 6º ano, um livro de ciências, o ano que vocês estão estudando, tá? E escolhi o texto didático que está lá no capítulo 5 desse livro. Terra, uma esfera em movimento no espaço. Lembram? A gente fez a leitura, respondemos umas questões, mas eu queria falar mais sobre, talvez hoje dê tempo. Vamos lá. Então, relendo, ok? Terra, uma esfera em movimento no espaço. Gente, de início eu já quero falar uma coisa para vocês, já que estamos falando de texto didático e é um texto que vocês têm muito contato com ele. Muitas vezes o professor pede para você fazer a leitura do capítulo 5. Aí você vai fazer a leitura do capítulo 5. Você fez aquela leitura ali rápido e pronto. Terminei, professor, fez a leitura.
Tá, mas você conseguiu aprender alguma coisa naquela leitura? Vou dar umas dicas para vocês, tá? E a mesma dica que eu já utilizo lá no texto de fluência com vocês, lembram? Se aplica aqui também. Ao ler um texto como esse, um texto didático, não basta uma leitura, tá? Você tem que fazer no mínimo umas 3 leituras. E essas leituras, elas são diferenciadas. Você faz a primeira leitura na íntegra, né, para conhecer ali o texto todo, ok? Fez a leitura na íntegra. Essa que vocês sempre fazem quando o professor pede. Numa segunda leitura, o que você faz? Você vai ler com mais calma e agora você vai destacar as coisas mais importantes. Você pode grifar ou pode anotar no caderno, tá bom? Eu uso um lapisinho para ir sublinhando e grifando as partes que eu acho mais importantes, os conceitos de determinadas coisas, tá bom? Aquilo que eu tenho certeza que o professor vai cobrar na prova, por exemplo, entende? Então eu vou grifando. E uma terceira leitura para ler na íntegra, já tomando conhecimento ali daqueles pontos que eu destaquei. Essa segunda leitura que você faz, você pode destacar palavras ou expressões que você não conheça, você pode pesquisar o significado e já anotar ali do ladinho, tá bom? E aí na terceira leitura você já não tem nenhuma dúvida em alguns termos, em algumas expressões, aí você faz a leitura toda, aí sim você pode dizer, eu aprendi com a leitura desse texto didático. Tá bom? Então não basta só fazer aquela leitura. Eu faço aqui só uma vez com vocês porque o tempo é curtinho, mas você aí vai fazer desse jeito a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Terra, uma esfera em movimento no espaço. Então tá aí a imagem, né, que eu já tinha mostrado para vocês na aula passada. Tem a descrição dela embaixo, a legenda. 5.1, imagem da Terra iluminada parcialmente, observada acima do horizonte da Lua. Fotografia obtida pelos astronautas da missão Apollo 8 em 1968, enquanto viajavam pelo espaço ao redor da Terra. Do ladinho tem o box com as perguntinhas, né, que de certa forma vão dar norte à sua leitura, né? Você pode fazer aquela segunda leitura que eu falei, já procurando resposta para essas perguntas, isso ajuda também, tá bom? Hoje, depois de várias expedições ao espaço e imagens captadas por sondas e satélites artificiais, não temos dúvida da forma da Terra. Ela se assemelha a uma esfera. Veja a figura 5.1, essa aqui, ó, tá vendo? Dá para perceber aí pela imagem, pela fotografia tirada pelos astronautas. No entanto, é interessante pensar que bem antes da obtenção de tais imagens, diferentes estudiosos já haviam afirmado isso com base em diversas evidências. Em ciência, é recomendado falar em evidência em vez de prova. A ciência deve sempre estar aberta para a possibilidade no futuro aparecer uma nova evidência que vai contra o que se pensava. Quer dizer, então, que podemos estar errados sobre o formato da Terra? Não, sobre o formato da Terra não, porque nós já temos evidências suficientes para considerar esse dado como um fato, tá bom? Mas sobre outras questões a gente apresenta evidências e depois vamos ver se essas evidências são comprovadas ou não, ou se surgem outras que as confirmem ou que as neguem, tá bom? É basicamente isso que está falando nesse parágrafo. A forma da Terra. É possível que você já tenha visto imagens e lido a respeito do planeta Terra na internet. Essa é uma fonte importante de conhecimento e pesquisa, a internet, certo? Mas nem tudo que circula nela é verdade. Por isso é preciso tomar cuidado com certas informações, principalmente quando elas não vêm de fontes confiáveis. Como já dissemos no capítulo anterior, sempre que possível busque informações em sites de universidades, ou outros centros de pesquisas, por exemplo. Também devemos desconfiar quando as informações entram em choque com algo aceito por todos ou quase todos os especialistas no assunto, tá bom? É possível encontrar páginas e grupos de discussão na internet que defendem, por exemplo, que a Terra é plana e não esférica. Essa ideia, porém, vai totalmente contra o conhecimento construído pelos cientistas até hoje. Então, olha aí, vocês com certeza já escutaram alguém por aí dizendo que a Terra é plana, né? Mais evidências de que a Terra é uma esfera. Então, além daquela foto tirada pelo astronauta, tem outras evidências. Vamos conferir?
Além das imagens captadas por sondas e satélites artificiais, há muitas outras evidências do formato da Terra. Os registros históricos mais antigos que falam sobre a Terra ser redonda são de cerca de 600 anos antes de Cristo e foram escritos pelos gregos Pitágoras e Platão. Eles já acreditavam que o planeta era esférico. Aristóteles argumentava que viajantes que seguiam para o sul viam estrelas diferentes aparecer sobre o horizonte e que isso só poderia acontecer se eles estivessem sobre uma superfície curva, né? Ele também via que a sombra da Terra na Lua durante o eclipse lunar tinha a borda circular e apontava isso como evidência da esfericidade da Terra. Você já observou um eclipse da Lua? Esse fenômeno ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Esta, então, passa pela sombra da Terra. E aí trouxe as imagens, né, para ilustrar ali, para fazer com que a gente compreenda mais. Olha aí, sucessão de fotos que mostra o eclipse lunar. Observe que a borda da sombra que a Terra projeta na Lua tem sempre formato arredondado, já que a forma da Terra se aproxima muito de uma esfera. Então, olha aí, tem mais uma. Explicando aí o que é o eclipse lunar, não é? O eclipse total ocorre quando a sombra da Terra encobre totalmente a Lua. Olha a Lua ali bem no finalzinho, totalmente escondida com a sombra da Terra, não é? E aí faz uma observação para a gente, olha, essas imagens aí que você está vendo são elementos representados em tamanhos não proporcional ao real, né? E entre si. As distâncias entre a Lua, a Terra e o Sol não são reais, tá? E as cores aí também são fantasias. É só para fazer com que você compreenda o conceito, né, de maneira mais clara, o conceito de eclipse lunar, tá bom? Então tá aí o textinho que foi na aula passada e eu trouxe nesta aula para a gente retomar. Uma coisa que eu deixei de falar para vocês, mas vou retomar hoje, é sobre a estrutura do texto, tá? O que a gente viu no texto didático? Ele tem um título, Terra, uma esfera em movimento no espaço. Esse é o título principal. O capítulo 5 vai falar sobre o formato da Terra, tá bom? Sobre como que surgiu essas ideias, se ela é plana, se ela é esférica, o que comprova, o que não comprova, tá bom? Então esse é o título geral. Mas em seguida, vocês observaram aqui, tem outro título, ó. A forma da Terra, né? É a forma da Terra. Isso aqui a gente chama de subtítulos, tá bom? Ou seções, né, do texto. Então, esse capítulo é dividido em várias seções. E essas seções têm títulos, que tem também subtítulos. Olha aí, mais evidências de que a Terra é esférica, tá bom? Então, já essa estrutura aqui, vocês já vão observando. Se vocês abrirem o livro didático de vocês e derem uma olhada em um conteúdo, vão encontrar isso também, tá bom? Vão ver um assunto e aí vão ver que esse assunto está dividido em seções, tá bom? E aí vamos para a nossa atividade, vamos aplicar tudo que a gente já estudou e já aprendeu até aqui, tá bom? Primeira questão já trabalha a nossa habilidade, pessoal. Qual é a habilidade mesmo? Identificar a finalidade de vários gêneros textuais, né? Mas na aula de hoje, identificar a finalidade do texto didático. E a primeira questão já quer saber se você sabe qual é a finalidade do texto didático. De acordo com a leitura do texto, podemos afirmar que a finalidade do texto didático que a gente acabou de ler é o quê, pessoal? A finalidade é entreter o leitor? É ensinar o leitor? É descrever algo para o leitor? Ou é apresentar uma opinião, ou opinar sobre determinado assunto? O que vocês diriam? O que eu venho falando para vocês ao longo dessas aulas? Lembra que eu disse? Texto didático e ensinar, tá bom? A finalidade do texto didático é ensinar o leitor, tá bom? Ensinar o leitor sobre um determinado assunto. No caso desse texto didático que a gente leu, está nos ensinando sobre o formato da Terra, né? Sobre as evidências que comprovam que a Terra é esférica e não plana, tá bom? Então, tá aí. Falou em texto didático, perguntou a finalidade dele, você já vai lembrar que é... Lembra desse verbinho aqui? Ensinar, tá bom? Vamos para a segunda. De acordo com o texto que a gente acabou de ler, intitulado Terra, uma esfera em movimento, é correto afirmar o quê, pessoal? É correto afirmar que a Terra é plana? Não, né? A gente viu
uma foto tirada por astronautas que comprovam que a Terra é esférica e não plana. Além daquela foto, a gente viu outras evidências que os antigos já apresentavam, né? Estudiosos antigos já apresentavam que a Terra é esférica e não plana, tá bom? Então a letra A já está fora. Letra B. Não há quem duvide de que a Terra seja redonda? Bom, em pleno século XXI não era para existir, né? Mas ainda existem pessoas que duvidam de que a Terra seja redonda. Existem as pessoas que creem que a Terra é plana, né? Letra C. Então, essa aí já está errada, porque diz não há quem duvide. Há sim, tá? Hoje ainda existem pessoas que duvidam de que a Terra seja redonda, mesmo com todas aquelas evidências que a gente acabou de ler, tá bom? Letra C. Além das imagens captadas por sondas e satélites artificiais, há muitas outras evidências de que a Terra seja esférica? Foi isso que a gente viu, não foi? Tem a imagem tirada lá pelos astronautas que comprovam que a Terra é esférica. Mas além das imagens, existem outras evidências, não é? Os filósofos antigos, os estudiosos antigos já apresentavam evidências de que a Terra era redonda, bem antes dessa ideia de existirem astronautas, pessoas que viajavam pelo espaço, tá bom? Letra D. Além das imagens de sondas e satélites, não há nenhum outro documento que fale sobre o formato da Terra? Olha, a gente viu que existia sim, não é? Então, a única resposta correta é correto afirmar apenas a letra C. Além das imagens captadas por sondas e satélites artificiais, há sim, tá bom? Muitas outras evidências de que a Terra seja esférica. Ou seja, só acredita que a Terra é plana quem quiser ou quem não quiser tomar conhecimento desse assunto, não é isso? A terceira, pessoal. Segundo o texto didático que a gente leu, não é isso? Eclipse lunar é o que, pessoal? O que é o eclipse lunar? É um fenômeno que ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra e esta passa pela sombra da Lua. E aí? Olha, atenção, porque essas alternativas são todas parecidas, tá bom? Vai ser o detalhe de prestar atenção lá na leitura que vai fazer a diferença. É um fenômeno que ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua e esta, a Lua, passa pela sombra da Terra. E aí? Fenômeno que ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua e esta, então, passa pela sombra da Terra. É o Sol que fica entre a Terra e a Lua? Fenômeno que ocorre quando a Terra fica em frente ao Sol e à Lua? E aí, o que vocês responderam? Lá pela imagem dá para perceber, né? Vou voltar aqui rapidinho para vocês verem. Olha aí. A Terra é quem fica entre o Sol e a Lua. E a Lua fica ali na sombra da Terra, não é isso? Então, qual é a nossa resposta correta, pessoal? Letra B. Fenômeno que ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua e esta, ou seja, a Lua, passa pela sombra da Terra, tá bom? Deu para compreender direitinho? Ótimo. Na próxima aula a gente estuda um pouquinho mais, tá? Até lá. Tchau, tchau.